Paz do Senhor, sou irmã Cleusa, sou da Igreja Pentecostal Cristo para as Nações, sou cooperadora na igreja, e não vou falar que eu sou missionária, não vou falar que eu sou pastora, não vou falar que eu sou, um profeta. Julguem, depois de tudo que ouvi eu falar, porque eu só posso dizer isso, eu garanto que sou uma serva do Deus Altíssimo. E hoje Deus me incomodou, não vou falar que tive sonho, que teve profecia, que teve nada, que Deus não foi assim. Deus começou a me incomodar, segundo a gente vai ouvir uma notícia, ouve outra, mas hoje o Senhor começou a falar firmemente no meu coração a respeito das coisas que têm acontecido. Nós estamos vivendo dias terríveis, sim, mas desde o ano passado, final do ano, setembro, outubro, por aí, quem me conhece sabe, quem frequenta a igreja onde eu subo no altar sabe, ouviu eu falar muitas vezes, que eu não perco a oportunidade de falar mesmo, que Jesus está para arrebatar a igreja, Jesus prepare-se, se arrependa do que está fazendo. Eu sempre estou falando, e Deus estava se apresentando desde o final do ano passado, irado. E ele falou claramente, um dia, um culto, ele falou que ele ia deixar o homem passar por uma situação difícil para ver se o homem teria como fazer alguma coisa sem ele. Quero ver se vocês fazem alguma coisa sem mim. E ele, de braços cruzados e olhando aqui para a terra, irado. Qualquer um conhece a face de uma pessoa que está irado. E Deus se apresentou dessa maneira para mim. Realmente irado com as coisas que estão acontecendo aqui. E ainda falou que não tinha compromisso com evangélicos. Ele falou, não tenho compromisso, eu vou ter compromisso com os cristãos verdadeiros. Aqueles que são cristãos verdadeiros é que eu vou ter compromisso. E muitos não querem saber, o homem está brincando, o homem está agindo com brincadeira, e eu não sou brincadeira. Aí eu tenho passado para a igreja, irmã, porque foi muito forte, muito claro na minha mente o que ele falou, ficou gravado, e eu não cesso de falar mesmo. Quem me conhece sabe que toda vez que eu subo no altar, toda vez que eu tenho oportunidade, eu falo, Deus está irado. Eu não sei o que vai acontecer na terra ainda, não sei o que vai acontecer, mas Deus vai deixar o homem sozinho. Então, como eu não sabia o que era, eu só alertava, só avisava, só clamava para as pessoas que se arrependam. Procura fazer as coisas direitinho para que Deus não venha, olhar para você também com ira. Ele vai tratar. Sempre falei, cuidado. Aí agora compara as coisas que estão acontecendo agora, é uma comparação, tem texto bíblico de todo jeito. Leia um texto, sem ler o contexto, e ainda só para fazer um texto para ver se arruma a solução para os dias de hoje. Não vai resolver. E falar que é como no tempo de Noé, realmente é como no tempo de Noé, porque avisado tem sido. E Deus ainda tem falado, fala, avisa, aquele que escutar, escuta. Aquele que não escutar, aqueles que for avisado, está avisado. O que não se der por avisado, vai ser pego de surpresa. Sempre Deus falou assim, e eu sempre fui perseguida, sempre fui, perseguida, olhado assim com mal vista, por causa que eu sempre falei assim, cuidado, preste atenção, tome cuidado. Aí provocado, Deus falou claramente aqui, olha, acho que nós estamos em março, agora nós estamos em abril, foi em janeiro, foi em janeiro, finalzinho de dezembro, janeiro. Deus falou que muitas coisas que estão praticando dentro das igrejas têm sido abominação a Deus. E abominação, eu fui procurar o que significa abominação, significa nojo, coisas que causam náusea. E quando causa náusea na nós, o problema é correr, a gente quer a solução, é provocar vômito, porque já está com náusea. Quem suporta o estômago em náusea, embrulhando? Então, muitas coisas estavam embrulhando o coração de Deus, e Deus está irado. Deus está irado. E eu vejo, com alegria, hoje eu vejo que realmente Deus, do ano passado para cá, Deus tem falado, usado minha boca para falar. Está irado e ia deixar o homem só para ver o que ele é capaz de fazer. Eu fico assim, não orei ainda, não consigo orar, dizer para Deus cessar isso que está acontecendo nessa pandemia, porque eu não sou nenhuma boba, porque eu não sei se Deus realmente não é Deus tratando com o homem na terra. E se é isso aí que Deus estava falando, que ia permitir para ver o que o homem faz. Porque eu nunca vi
a correria tão grande, o desespero. Eu vejo pastores que dizem, né, se apresentam como pastor e chora, e está falando que está acontecendo assim, isso é terrível, vamos orar, vamos fazer assim. É para causar desespero mesmo, né? Mas Deus deixou o homem sozinho para ver o que ele é capaz de fazer. Aí agora está, né, muitos, que nem eu falei, muitos comparam o tempo de Noé. No tempo de Noé foi avisado e ninguém se deu por avisado. Deixou vir a chuva. Depois que veio, viu que Deus realmente existe. Aí fala Sodoma e Gomorra também, né? E fala também de Nínive. Nenhum desses se aplica ao nosso país hoje, não se aplica ao mundo hoje, porque realmente, né? Eu creio mais ser princípio de dores. Eu creio mais ser o que Jesus falou, que seriam dias terríveis e que se não fosse abreviado, até mesmo, né? Se não fosse abreviado, nenhuma carne se salvaria. Jesus sabe. Ele falou isso porque ele sabia o que ele estava falando e ficou para nós. Aí agora, muitas vezes a gente fala, olha, acontece coisas, né? Nós temos que nos cuidar, porque Deus é Deus. Deus do Velho Testamento, aquele Deus de Abraão lá, Deus do Velho Testamento, não é. Esse Deus já é ultrapassado. Hoje dias as coisas são novas, é novo tempo, nós temos que, agora Deus é mais moderno, as coisas têm que ser assim, porque senão depois não vai ninguém na igreja. Deus não está lá importando com quantidade, Deus quer qualidade, Deus quer cristãos verdadeiros. E aí esses cristãos verdadeiros que houver no Brasil, e no Brasil, só o Brasil, se juntar aos cristãos verdadeiros, realmente verdadeiros, que sabe quem é Deus, que teme a Deus com todas as forças que teme. Se eles se juntarem realmente para clamar, salva a humanidade toda. Mas aí vai ter que ser assim, porque não adianta, que nem fala, muita gente aplicando esse versículo, se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar, se humilhar, e humilhar só nessa hora, buscando a salvação, livramento dessa praga. Mas mais para baixo, esse texto, ele tem um contexto. Mais para baixo um pouco fala, se humilhar e orar e me buscar, quando me buscar de todo o coração, e tem também se arrepender dos maus caminhos. Então, se não se arrepender, não vai levar a nada. Se buscar, fazer, acho que domingo que vai ter o jejum nacional, se não jejuar, se humilhar, orar, buscar Deus de todo o coração, crendo que Ele é capaz de fazer, sim, porque todo mundo está esperando que Ele faça, mas tem muita gente que não está depositando, assim, tipo assim, depois que passar isso, volta normal. Depois que passar isso, minha vida vai voltar normal, eu vou continuar fazendo tudo o que fazia. Deus não é bobo. Não brinquem, porque Deus não se deixa escarnecer. Ele já mostrou de vários jeitos. Eu sei que isso daí para Deus é como um risco na água, né? Isso aí para Deus não é nada, que Ele fez coisas mais tremendas, mais terríveis no tempo no tempo passado que a gente lê. E isso, as coisas que eu li sobre Deus é que fez eu ficar encantada, maravilhada com Ele. E eu sei que isso aí para Ele é nada. Só que é nada sim, porque se juntar aqueles com o pensamento voltado para Ele para orar, sim, mas se aqueles que estão orando para depois a vida continuar do mesmo jeito, praticando as mesmas obras, não vai alcançar nada. Não vai conseguir passar por esse vírus, né? Então, mas agora aquele que tiver sangue no umbral do coração da vida, que tiver realmente ligado com Deus, que tiver realmente com o coração voltado. Eu estou já, né? Vai fazer, dia 10 faz 40 dias de jejum, e entrei junto também no jejum que o nosso pastor está fazendo de 21 dias, mas eu entrei, faz tempo já que eu conclamei, como Deus se mostrou irado, eu conclamei, oh Deus, glória a Deus, como Deus é maravilhoso. Eu conclamei alguns da minha igreja que quisessem orar. Vamos reunir para orar ali no Raposa. Começamos a orar e Deus falando, aqui vocês vão orar porque eu vou dar estratégia para vocês. Vou dar estratégia para vocês. E foi uma maravilha, e está sendo uma maravilha. Nós estamos orando ali todas as quarta-feira. Estamos orando aqui no Jardim Ponta Grossa, meia-noite, todo sábado. A gente reúne, sábado tinha 3 só, mas a gente orou. E nós estamos orando para isso. Nós estamos orando para Deus dar estratégia, para Deus falar, discernir no nosso coração o que tem, né? O que temos que fazer, o que devemos fazer. Mas eu não esperei chegar essa pandemia para começar.
A gente começou bem antes, a gente já começou a orar bem antes, depois a gente vai entendendo por que Deus foi colocando a gente de joelhos para orar. Então, eu acho que agora, eu penso assim, essas profecias que está havendo, muita falatório, que muitas vezes fala, isso aí não leva a nada, porque uma coisa já ali, né, já está estabelecido o problema. A profecia de Deus vem antes, Deus alerta antes, fala antes, avisa antes. Ele dá vitória, sim, agora, depois que está estabelecido o negócio, o problema. Mas se todos voltassem no mesmo pensamento, se todos voltassem. E por outro lado, Jesus falou, né, que antes que viesse o fim, o evangelho dele ia ser pregado em todo mundo. Nunca no mundo se ouviu falar tanto de Deus. Apesar que muito pouco estou ouvindo falar aqui em nome de Jesus. Porque se não for em nome de Jesus, vai ser meio complicado conseguir, né? Mas nunca se ouviu falar tanto em versículos bíblicos. Aí a gente via aquelas igrejas, aquele show, aqueles auê, aqueles oba-oba nas igrejas, cessou. Porque Deus está virado com isso aí. No templo, o templo, o único que tem que brilhar, o único que tem que aparecer é Jesus. O único que tem que dar um show na igreja é Jesus. Ele dá um show de cura, de libertação, de vitória. A igreja que prega a palavra verdadeira, o show, o único representante, o único que dá um show ali é Jesus. E não estava sendo assim, porque tinha mais cantores, mais gente dançando coreografia, gente fazendo não sei o quê, que está sendo a apresentação, um show na igreja. Enquanto que Jesus fica, né, em segundo plano, talvez não tenha sobra tempo quase nem para a palavra. E é a palavra que liberta, é a palavra que nos salva. Então, nós temos que olhar assim, né? Olhar para isso. E se a gente lê bem a Bíblia, procura ler ali em Mateus, no finalzinho, Lucas, né, João, lê ali onde Jesus está falando do fim. Lê Pedro, onde fala aqui do fim, que nos últimos dias viriam escarnecedores, viriam homens, mulheres blasfemando. E Apocalipse também fala que o homem ia ficar tão irado nessa terra que ia blasfemar de Deus. Então, isso é só um começo do que está acontecendo. Isso é só um começo, nós não sabemos, né? Mas Jesus falou que se o dia não fosse abreviado, ele está preocupado com aqueles salvos, né? Com os que têm o chamado, que estão escolhidos para a salvação, que ainda está aqui nessa terra. Esse ele vai livrar para poder levar. Mas não sabemos se é agora, mas que nós estamos passando dores, é princípio de dores. Isso é princípio de dores. Eu vou cessar por aqui, senão eu vou cansar os irmãos de ouvir, mas porque o coração está cheio, né? Vontade de ficar falando, tem. Mas por enquanto é hoje. Fique na paz do Senhor.